amigo vascaíno, vem coisas boas por aí. Reforços chegando nos Gigantes da Colina. O que eu falei na parte da manhã está confirmado. Chegada de grandes jogadores aqui no Vasco. Vasco trazendo zagueiro de peso. O Vasco trazendo um ponta de enorme reconhecimento. Tem volante chegando, meu amigo. E novidades sobre a lateral esquerda. Vamos falar muito aqui também sobre a situação do Ryan. O Vasco teria recusado a proposta do Barcelona. O Vasco recusou a proposta do Barcelona. A gente também vai falar muito aqui sobre a questão de Vasco da Gama e Grêmio. Jogo decisivo, o Vasco finalizou a preparação, tá? E a gente também vai falar sobre a seleção brasileira. Olha, que vergonha. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre a seleção brasileira rapidinho. Que treinador fanfarrão esse Ancelotti, hein? Levou o PH, não colocou o PH para jogar os 2 jogos, o jogador foi só para passear. Aí muitos vão falar, Laureano, mas o jogador não teria condições de jogo para enfrentar o Grêmio. Mas o jogador poderia estar aqui treinando, né, com o restante do grupo. E o nosso Ancelotti aquela seleção de panelinha, colocando jogadores como Paquetá, horroroso, perdeu um pênalti hoje, horroroso, né? Irmão, seleção que perde para o Japão, que vai empatando aí com a Tunísia e não vai passar da fase de grupos aí na Copa do Mundo, hein? Desse jeito. Bom, o seguinte, então o fanfarrão não usou aí o PH e é o que eu falo. Robert Renan, tem vaga nessa seleção brasileira aí, hein? Tá? Tem vaga. Tem vaga. E seleção que tem Paquetá, um jogador como esse aí, o Felipe Coutinho de cadeira de roda joga aí nessa seleção. Não é porque ele é bom, não. Ele também não tem jogado nada. Mas o pênalti que o Paquetá perdeu, ele não perderia, não. Vamos aqui falando sobre Vasco da Gama e Grêmio. Uma decisão amanhã, tanto para o Vasco como para o Fernando Diniz. Vasco viajou aí com a Leila Pereira, né, o avião aí da Leila Pereira, e trouxe Vasco aí para Porto Alegre para essa decisão. Árbitro muito polêmico, Klaus. Vasco confirma o retorno do Puma, que será titular nessa partida. E os Gigantes da Colina, eu passo aqui para vocês, tá? Com o Hugo Moura jogando realmente na zaga e o Thiago Mendes jogando no meio-campo ao lado do nosso bravo Cauã Barros, tá? É isso mesmo. E o Vegete lá na frente, tá? Então, o Vasco aí vindo forte. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Pelo menos o Vasco aí fez um voo tranquilo, economizou tempo, voo direto, né? A Leila aí ajudando e ajudando por demais. E por falar de Leila Pereira, conversas aí periódicas acontecendo entre Crepe, Vasco da Gama e a Leila Pereira, hein? É isso mesmo. Bom, agora a gente fala aqui sobre a questão do jogador Ryan. Amigo, o Vasco recusou uma proposta na casa de 30 milhões de reais pelo jogador Ryan. Isso mesmo, o Vasco teria pedido 35 milhões de euros ao Barcelona para liberar o atleta. Tá? O Vasco libera,
por 35 milhões de euros. Ainda acho pouco, tá? Mas, a princípio, a primeira proposta foi refutada aí do Barcelona. O Vasco, para recusar, é aquela situação. É porque já tem dedo aí de investidor no Vasco da Gama aí, certo? Todo mundo precisando de dinheiro. Isso é uma notícia muito boa aí. Bom, agora a gente fala aqui sobre a chegada de reforços nos Gigantes da Colina. E a gente tem muita informação para passar para vocês, tá? A tendência é que, por conta de 5 milhões de euros, o Barcelona não desperdice essa oportunidade de contratação aí, certo? Do Ryan, tá? Há quem diga aí que o Nottingham Forest quer pagar a multa aí, o Nottingham Forest do Marinakis, né? A multa rescisória. Mas a situação é a seguinte: o Vasco já trabalha com substituto para o Ryan. Esse substituto é o sonho de consumo do Vasco aí durante muito tempo, que é o nosso Brian Rodrigues, né? O Brian Rodrigues, né, é o favorito aí para poder substituir o nosso bravo Ryan, jogador que assinou uma extensão de contrato com o América do México recentemente. O Vasco está com bala na agulha aí para poder trazer o jogador, certo? Bom, mas outra situação aqui é o jogador Sanabria. Hoje eu tomei conhecimento que o jogador do Atlético São Luís só falta ser anunciado pelo Vasco da Gama. Está tudo certo. Tempo de contrato, está certo aí a situação envolvendo a parte salarial, as bases salariais, as luvas. Só falta o anúncio que vai acontecer depois do Campeonato Brasileiro, mas no encerramento da Copa do Brasil, perfeito? E a gente passa a situação aqui também do jogador Jefferson Lerma, tá? Para você, torcedor do Vasco. A situação está evoluindo a cada momento. O Admar, ele simplesmente trabalhando a situação de convencimento aí com o Crystal Palace. O Vasco tem um bom relacionamento com o Crystal Palace, que emprestou o Matheus França, né? O Vasco cumpriu tudo que estava ali na negociação com o Matheus França, e com esse bom relacionamento, o Admar aposta trazer o jogador, tá? O jogador já teria aceitado uma redução de salário para ganhar nos moldes do futebol brasileiro, tá? E o jogador também pode chegar aqui no Vasco da Gama já para janeiro. Um jogador muito especial que a gente não possui no nosso plantel. E para encerrar, a gente fala aqui do jogador Paulo Dias, tá? Está confirmado, o Vasco foi atrás do jogador. O River Plate, por se tratar de um líder, negocia o jogador, mas que é uma compensação financeira, certo? Então, as fases estão em negociação para a gente simplesmente ter a chegada desse belíssimo jogador aqui em São Januário. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Às 21h30, live aqui no canal. Valeu!